O Orshnik, ele é um equipamento, é um míssil que tem uma carga de 3 toneladas, aproximadamente. E atenção, pode ser metal puro. Pode ser metal puro. É uma revolução. Ele é um míssil atômico, mas ele não é nuclear, não há a desintegração do núcleo. Tá? Então é o seguinte, ela usa o princípio da geração de eletricidade, é a inércia dos elétrons. Tá? Eles circulam através de um núcleo, tem carga negativa, e quando a bobina é girada, eles ganham velocidade junto aos prótons ou nêutrons, que formam os núcleos atômicos e geram a energia elétrica. Tá? Quando os elétrons são carregados negativamente, eles geram uma corrente elétrica quando se movem. É isso que o amperímetro registra, tá? Quando a rotação da bobina é interrompida. Não é necessário um movimento muito grande de elétrons para produzir um grande efeito. É um efeito multiplicador, é o mesmo processo da energia hidráulica. Você, com uma pequena bomba, você consegue levantar um equipamento de 600 toneladas. Como? Exatamente por efeito multiplicador. Um líquido é incompreensível, é um fluido incompreensível, como o gás é um fluido compressível, o líquido é incompressível. Então, a partir do momento que você aplica 1 kg de pressão por centímetro quadrado, no êmbolo final você vai ter esse mesmo. Se você aplica 10 aqui, você vai ter 10 lá. A base multiplica pela... A ponta multiplica pela base. Tá? Então, é o seguinte... Uma densidade de corrente elétrica de 10 amperes por milímetro quadrado, os elétrons se deslocam num fio de cobre a apenas 1 milímetro por segundo. Com 10 amperes, uma carga de 10 amperes por milímetro quadrado, os elétrons se deslocam por um fio de cobre a apenas 1 milímetro por segundo. Mas isso é suficiente para derreter o fio. Aquele fiozinho derrete. Tá? Isso com 1 milímetro por segundo. 1 milímetro por segundo são 60 milímetros por minuto. 60 milímetros por minuto são 6 centímetros por minuto. Tá? Agora, imagina o efeito se a velocidade não for de 1 milímetro, mas de 3 milhões de milímetros. O que são 3 milhões de milímetros, Rubem? 3 milhões de milímetros são 3 quilômetros por segundo, ou Mach 10. Tá? São 3 milhões de vezes mais rápido. Como acontece quando uma ogiva de um míssil Orshnik se choca contra o solo. Tá? O metal explode. O metal explode. Olha só, 1 quilo de urânio 235 pode, em teoria, cada átomo dele sofrer fissão nuclear, resultar numa explosão equivalente a 20 milhões de quilos de TNT. Teoricamente. Na realidade, o urânio nunca é enriquecido a 100%. É acima de 90%. Para armamento é 90%, 92%. Em apenas alguns poucos por cento do U-235 tem tempo de participar de uma reação nuclear em cadeia antes que toda a engenhoca exploda. Tá? Uma carga de 1 quilo é equivalente a cerca de 1 milhão de quilos de TNT. Ou seja, 1 milhão de quilos de TNT é 1 quiloton. Enquanto isso, 1 quilo de metal em uma explosão do efeito Coulomb, aí depois tem que ver o que é efeito Coulomb, tem que ler lá, eu já li, mas eu não estou dando aula em física, eu não sou professor. Liberará energia equivalente a cerca de 1000 quilos de TNT, ou 1 tonelada. No entanto, esses números são enormes. Temperatura da ogiva, números que nós recebemos. 4.000 graus Celsius. Velocidade, Mach 10. Massa da ogiva, 1,5 toneladas. Ao examinar a tabela periódica de elementos de Dmitry Mendeleev, encontramos apenas um candidato a metal da ogiva, tungstênio. Ele derrete a 3.422 graus e ferve a 5.555
graus Celsius. Considerando a massa da ogiva, que consiste em uma única peça de tungstênio de 1.500 quilos, ela produz equivalente a 1.500.000 quilos de TNT, ou 1,5 quilotons. Tá? É uma pequena bomba nuclear tática, ou seja, 10 bombas dessa é uma bomba de Hiroshima. Ao contrário de uma bomba nuclear que explode antes do impacto, ou se esmaga em pedacinhos, faz uma grande bagunça, e gasta apenas parte de sua energia na produção de uma onda de choque destrutiva, enquanto a maior parte do restante se irradia como calor, aquecendo a atmosfera, a estratosfera e o espaço sideral. A ogiva de tungstênio penetra no solo até uma profundidade máxima do seu momento. Aí você vai ter que ver massa, penetração, impacto e resistência do terreno. E só então ela explode, produzindo o equivalente a um terremoto muito curto, altamente localizado e intenso. Ou seja, a eficiência da bomba, porque a dissipação de energia por calor latente espalhado à sua volta e até para o espaço, some, desaparece. Tudo isso aí vai ser o efeito de deslocamento na Terra através de um abalo sísmico no local. O efeito do Marco Zero é que o solo, tudo que estiver sobre ele ou dentro dele, é transformado em poeira fina. Foi isso que aconteceu na fábrica Urumach, perto de Dnipro, que os russos usaram como campo de testes do Orishnik. O Orishnik não é um dispositivo nuclear, pois nenhum núcleo atômico é danificado, como eu falei, de forma alguma pela sua operação. No entanto, ele é um dispositivo atômico, que a base do seu poder explosivo não é química, oxidação de TNT ou outro explosivo, mas a física atômica de uma explosão de Coulomb. Tá? Então, essa daí é mais ou menos a decifragem a números grandes. Eu posso depois voltar no assunto, porque eu estudei bastante o assunto. Eu gosto de estudar as coisas. Eu falo para vocês que eu não estudo, mas é mentira, eu estudo. Então, o que acontece? Ali é uma desestruturação atômica de um núcleo de tungstênio. Falei que poderia ser cobre, mas é tungstênio. A desestruturação atômica daquilo ali cria uma onda de calor e de explosão absurda, muito menor do que um artefato nuclear. Porém, nem o cheiro de termite tem no dia seguinte. Não tem nada. Vai ter cheiro de um forno de siderúrgica. Cheiro, quem já cheirou forno de siderúrgica sabe o que eu estou falando. É o que vai ter ali. Esse é o Orishnik, é por isso que ele bota medo. Porque a Rússia calcula-se que possa ter 3.000 a 4.000 deles. Outra coisa, ele é muito barato. Muito barato.